O que aconteceria se o Sol desaparecesse? O Sol é a estrela mais próxima da Terra, e é graças a ele que a vida como conhecemos hoje existe. Sua luz atinge a superfície do planeta, aquecendo o suficiente para que os organismos se desenvolvam e tenham vida. Plantas convertem a energia solar em energia química, produzindo o oxigênio, o qual respiramos. Mas o que aconteceria se o Sol desaparecesse nesse exato momento? Perceberiam isso acontecendo? Por quanto tempo conseguiríamos sobreviver sem o Sol? Ficaria frio o suficiente para que os russos considerassem a possibilidade de se mudar para outro planeta? Neste vídeo vamos explicar como seria viver na Terra sem o Sol. Primeiramente, não teríamos ideia. O Sol está a 8 minutos-luz da Terra. 1 minuto-luz é a distância que a luz consegue viajar em 1 minuto. Por exemplo, se você estivesse em Marte e seu amigo aqui na Terra, vamos imaginar que vocês tenham uma visão boa o suficiente para enxergar um ao outro. Se você abanasse para o seu amigo, ele chegaria fazendo isso cerca de 30 minutos depois, dependendo de quão longe Marte estivesse nesse exato momento. Ou se a 65 milhões de anos-luz de distância tem uma criatura avançada com um telescópio potente. Ela estaria enxergando os dinossauros caminhando na Terra. Ou melhor, eles dando seus últimos passos, porque isso foi aproximadamente quando eles foram extintos. A luz solar refletida na Terra precisaria de 65 milhões de anos para chegar nos olhos dessa criatura, ou o que quer que ela utilizasse para enxergar as coisas. Até o momento não conhecemos nada, literalmente nada no universo que possa viajar mais rápido do que a luz. Então, logo após o Sol desaparecer, levaria 8 minutos até a notícia chegar até nós. Até o campo gravitacional gerado pelo Sol também terminaria em apenas 8 minutos. Então, a Terra continuaria orbitando o local onde estava o Sol, sem nada ter acontecido, mas por apenas 8 minutos. Após isso, nosso planeta voaria em uma linha reta, e é nesse momento que o pânico em massa provavelmente começaria. Seria muito escuro. Aqueles que estivessem do lado da noite não perceberiam logo, mas apenas até que a lua desaparecesse, já que não teria luz solar para refletir. Outros planetas também desapareceriam na escuridão, um após o outro, da medida que os últimos minutos de luz refletida alcançassem os nossos olhos. Estrelas distantes seriam nossa única fonte de luz fora do planeta. Seria apenas o suficiente para poder enxergar um pouco à nossa volta. A fotossíntese iria parar. As plantas não conseguiriam mais produzir o tão importante oxigênio. Pode parecer um problema sério, mas não é. Coletivamente, todos os seres humanos vivos, todos os insetos, todos os animais ainda teriam oxigênio suficiente para aproximadamente 1000 anos. Mas existiria um problema muito maior. Seria extremamente frio. Sem nenhuma fonte de calor, a Terra esfriaria muito rápido. Dentro de apenas uma semana, a temperatura da Terra ficaria de aproximadamente 0 graus. Isso não parece tão assustador assim, né? Especialmente considerando os combustíveis que temos, conseguiremos sobreviver bem sem o Sol pelos primeiros meses. Mas afinal, o primeiro ano sem o Sol seria tão frio que a única forma possível para nós e todos os organismos vivos sobreviverem é viver no subsolo. Quanto mais perto do núcleo, melhor a chance de sobrevivência. Mas falando sério, não conseguiríamos sobreviver se não tivéssemos uma forma de sair da Terra. Os oceanos congelariam. Por causa das temperaturas extremas, a superfície dos oceanos se transformaria em uma gigante pista de patinação no gelo. Mas apenas a superfície. Não é que o gelo seria fino o suficiente para que você precisasse pensar 2 vezes antes de pular em cima dele. O que acontece é que, de acordo com os cálculos e estimativas já feitas, a água líquida continuaria existindo no fundo dos nossos oceanos por bilhões de anos. Não congelaria completamente, porque o núcleo da Terra ainda seria muito quente. Alguns organismos se dariam bem, só que os seres humanos não estão entre eles. Apenas as menores criaturas, como aquelas, conseguiriam sobreviver ao desaparecimento da nossa estrela. Elas não precisam de fotossíntese. Elas convertem calor na energia que precisam.
Então, enquanto a água fosse líquida, esses organismos sobreviveriam. Apenas imagine nosso planeta completamente congelado viajando pelo universo por bilhões de anos, ainda conservando o que restou de vida antes do Sol nos deixar. Talvez um dia ele se aproximasse de uma estrela diferente e começasse a orbitá-la. Nesse caso, o gelo derreteria e o planeta começaria a aquecer, e os micróbios teriam a chance de se evoluir em outros tipos de vida. Mas nessas condições, as chances de que os humanos surgissem como resultado dessa evolução são levemente maiores do que zero. Por outro lado, os restos da nossa civilização provavelmente ainda estariam ali. Outras formas inteligentes de vida poderiam descobrir como éramos. Mas isso não irá acontecer por agora. O Sol só irá morrer em cerca de 5 bilhões de anos. Até lá, já encontramos uma nova casa.